Ciao, seus geeks! Olha só, hoje eu vou falar desse fone de ouvido da Sony Bluetooth, o WH-XB700. Esse fone belezura que tem suporte para Google Assistant e Alexa. Óbvio, se você chegou aqui no canal e não é inscrito, se inscreve e aperta a sinetinha para ser notificado. Mais pra frente, conforme você vai ver no vídeo, você vai falar: ah, gostei do conteúdo, vai lá e se inscreve. Agora, se gostou já de cara, se inscreve. A gente recebeu esse fone para testar da Sony. Eu dei uma testada nele, a Laura da nossa equipe deu uma testada um pouco maior. Inclusive, a gente volta e meia, testa tudo quanto é tipo de produto aqui no canal. Recentemente, a gente testou esse AKG que apareceu aqui no card. Então, se você está procurando fone de ouvido, quer fazer um comparativo, dá uma olhada no AKG também. Se você curte fone de ouvido, quer saber mais sobre fone de ouvido ou tecnologia, já é inscrito no canal, segue a gente também lá no Instagram, @RedeGeek, porque volta e meia a gente faz, inclusive, sorteio de celular, fone de ouvido, uma porrada de coisa de tecnologia, a gente já sorteou PlayStation. Cara, segue a gente, @RedeGeek. Empolgante. Vamos falar das minhas considerações. Esse daqui é o XB700 da Sony. Eu gostei bastante do acabamento. Ele é muito confortável de se usar. Ele não faz muita pressão. Tem gente que se incomoda com a pressão que o fone de ouvido faz quando você está usando ele, né? Que você coloca, fica aquela coisa assim, pessoal que usa brinco, fica machucando, né? Não é um problema para esse fone. Um comentário que a Laura da nossa equipe fez quando ela usou a AKG, que por conta do uso da maquiagem acaba ficando meio marcado o fone para sempre. Então, se a pessoa com maquiagem usar, o fone acaba ficando meio marcadinho. Mas eu acho que não tem muito como fugir disso. Uma coisa que eu gosto bastante é que ele é um fone reversível, né? Você pode usar ele Bluetooth e você pode carregar contigo esse cabinho P2 aqui, né? O cabo de fone de ouvido, que você simplesmente conecta nele e aí, ó, você pode conectar em qualquer lugar com o cabinho P2. Isso é bem bacana e é o tipo de coisa que normalmente a gente vê em fones um pouco mais caros. Se você viu outros vídeos aí no YouTube, muito provavelmente você viu, o preço dele de lançamento estava um pouco mais salgado. Hoje você já encontra ele por um preço uns R$200 mais barato, dependendo de onde você procurar. Procure lojas de confiança, onde você se sinta mais seguro, é lógico. Mas tem lojas bem legais que estão vendendo ele uns R$200 mais barato. E aí, eu acho que muitas das reclamações que o pessoal do YouTube fez em relação a esse produto, do tipo, não, é muito caro, dá pra encontrar coisa melhor e etc. Eu acho que agora o produto tá no momento certo, inclusive, se você tá procurando um fone de ouvido que seja over-ear, né, que fique aqui em cima do seu ouvido, tem uma qualidade legal, eu particularmente gosto bastante. Alguns comentários em relação à qualidade do áudio. Eu gostei da qualidade de áudio dele, óbvio, se você é uma pessoa que ouve mais música, você vai se agradar com esse fone. Como a mesma caixa fala, tem um extra bass, ou seja, ele tem mais grave. Então você que gosta de música eletrônica, gosta de funk, que é coisa com batida, ou até mesmo, sei lá, um doom metal, você vai gostar de um fone desse, porque ele tem mais batida. Não necessariamente ele vai ser o mais fiel, beleza? É importante falar isso. Fidelidade é uma coisa, mas ele vai ficar um som gostoso por conta do baixo. Vai ficar um grave realmente legal de se ouvir. Isso faz diferença. Se você é uma pessoa que vai comprar mais para ouvir podcast, por exemplo, talvez, às vezes, a trilha não vai ficar exatamente como o produtor fez para você ouvir. Mas isso é natural, porque afinal de contas muda de fone de ouvido para fone de ouvido. Não dá pra gente ter sempre exatamente a mesma percepção, tá? Sei lá, por exemplo, eu uso um fone de ouvido da Sennheiser, que é o BT 4.5, que é com noise cancelling e etc. E ele tem um fine tuning bem legal, assim, ele é bem afinadinho. Nesse ponto, ele tem uma fidelidade bem bacana. Quando eu ouço com outros fones, isso muda, porque cada fone existe uma performance diferente. No meu dia a dia, uso um JBL Endurance Dive, que é um fone de ouvido à prova d'água, que eu uso para poder caminhar, até para tomar banho, eu uso esse fone de ouvido. E aí é óbvio que tem uma diferença na qualidade do áudio entre o JBL Endurance Dive e o próprio BT 4.5 da Sennheiser. São fones de ouvidos diferentes para usos diferentes. E eu acho que esse fone aqui é um outro tipo de fone de ouvido para um outro tipo de uso. Ele não tem o preço de um fone profissional, mas ele tem um som muito legal. A única coisa que diferencia ele em relação à questão da fidelidade que eu falei é que ele tem realmente um grave mais
tenso. Alguns pontos que eu acho que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês. Uma coisa que eu senti falta é ele dobrar e ficar menor do que isso. Por exemplo, magicamente eu tô aqui com o meu fone de ouvido, o BT 4.5, e como vocês podem ver, eu também consigo tirar e colocar o cabinho, ele é Bluetooth ou se conecta. A diferença é que esse aqui ele tem uma trava, ó. Ele tem uma trava que eu giro ele para soltar e eu giro ele para prender. Mas é exatamente essa a diferença, cara. É um fone de ouvido que é bem mais caro do que esse. O uso dele é profissional, tá? Mas tem uma função que fones mais ou menos dessa faixa de preço tem, que é de se dobrar assim, ó. Você consegue ocupar bem menos espaço, ó. Olha a diferença. Então, é o tipo de função que eu gostaria de ter nesse fone de ouvido. Mas eu entendo que ter mais mecanismos deixa ele mais caro. Se puder dobrar ele, deixaria ele mais caro. Assim como o próprio acabamento dele, é um acabamento de plástico e parece ser um plástico simplão. Mas isso é positivo, principalmente no Brasil. Primeiro, simplão, mas ele parece ser resistente. Parece aquele tipo de fone que você vai usar no dia a dia, vai derrubar e ele vai continuar vivo durante muito tempo. E simplão do ponto que você consegue ver que ele é um material legal, que é um acabamento, que tem um acabamento, tipo, simples, mas bacana, mas não vai chamar atenção quando você estiver usando ele no metrô, sabe? Ou estiver andando com ele no busão. Você não vai ficar com medo. Por exemplo, esse fone de ouvido, eu teria medo de usar ele no trem e usar ele no metrô. Até por isso que eu não uso, eu uso só para trabalhar. Agora, esse fone de ouvido aqui, super de boas. Super de boas. Acho que é um último comentário, vale até como um feedback pra galera da Sony, que particularmente eu me incomodei, é em relação a um barulho que eu escuto, mas só eu escuto. Se eu colocar um microfone aqui, vocês não vão ouvir. Quando eu aperto ele. Você tá ajeitando o fone e faz... Ai, que barulho horrível. Mas porque, sei lá, eu trabalho com vários fones de ouvido, eu sou um fanático por podcast, eu trabalho com edição, então é um tipo de coisa que é muito importante pra mim. A limpeza da parada, sabe? O silêncio. E ele, tipo, às vezes eu dou uma pressionada e eu sinto, parece a própria película da caixinha mexendo. Faz... É um som incômodo. Não é todo mundo que percebeu. Esse fone passou pela mão das pessoas no escritório e as pessoas colocavam, ouviam, aí depois eu falava e as pessoas, não, você estragou pra mim! Então talvez eu tenha estragado pra você. Mas desculpa. E agora a hora que eu tô aqui pra lembrar você, lembra que eu falei, você gostou do vídeo? Lá no começo? Então, se você gostou agora, dá o joinha, se inscreve no canal. Vamos continuar. O fato de ter integração com o Google Assistente e agora o Alexa, que chegou ao Brasil, é um ponto bem positivo. Vale você testar, configurar ele, tem um aplicativo próprio para você fazer ajustes também. E tá aqui a minha recomendação, eu gostei do produto. Como falei, tem algumas ressalvas em relação a ele, mas agora com uns R$200 mais barato, vale fazer o comparativo, porque eu acho que tem um preço bem bacanudo. Dá-lhe fazer o comparativo também para você ter uma noção de como ele tá no mercado e se vale a pena ou não vale a pena, de acordo com que às vezes você consegue uma baita promoção num fone superior a ele, mas se você já estava interessado nele e acha que pode ser um fone legal para você, tem aqueles tipos de uso, principalmente relacionado à música, e gosta de usar um assistente de voz, seja o Google Assistente ou o Google Alexa, eu acho que esse é um fone de ouvido ideal para você que tá com essa grana. Então, fica aqui meus comentários sobre o XB700, o fone de ouvido Extra Bass da Sony. Muito obrigado, Sony, por ter mandado essa unidade para a gente testar aqui. E eu espero que a gente se encontre na próxima. Raul, tchau!